Muito bem, muito obrigado por estar comigo por aqui, Louco Moreira. Valeu aí, já se inscreve no canal, tá? Curta e compartilha esse vídeo. Bom, a gente vai falar hoje de um assunto que tá bombando nas redes sociais. Aliás, é um dos temas mais comentados, né? E, obviamente, uma das séries mais assistidas, salvo engano, é a série mais assistida da plataforma na qual está disponível. Eu tô falando de Tremembé, o Presídio dos Famosos. Série que está disponível aí no Prime Video do Amazon, né? E o que me chamou a atenção na hora que eu comecei a escrever o roteiro sobre esse vídeo é que o Brasil é um país que convive com a violência de forma brutal e cotidiana. Para você ter uma ideia, em 2023, levantamento de dados aí dão conta de que foram 45 mil homicídios, cerca de 60 jovens assassinados por dia. A violência não é ficção para nós, é uma manchete no jornal, é a notícia no rádio, é o medo que nos acompanha aí todos os dias. Então, por que uma série que retrata a vida de criminosos notórios, pessoas que cometeram atos terríveis, se torna aí o maior sucesso da história de uma plataforma de streaming no país, né? E que fascínio, né? É esse que o brasileiro tem pelo crime, mesmo sendo uma das suas maiores vítimas, digamos assim. Nesse vídeo, vamos desvendar os bastidores da série, sem spoiler, tá? Apresentar os personagens e seus crimes reais e confrontar a ficção com a dura realidade dos dados de violência no nosso país. Nossa intenção aqui não é de forma alguma romantizar a criminalidade, mas sim tentar entender um comportamento coletivo que, de certa forma, também é complexo. Então, chega aí, cola comigo, se inscreve no canal. É isso. Matar na próxima chance. O único lugar seguro pra mim é Tremembé. A garota que matou os pais. Suzane está sendo transferida Para o presídio dos famosos. Lançado no final de outubro de 2025, Tremembé não demorou para se tornar uma gigante, uma série gigante. A série teve a melhor estreia de um produto original brasileiro na história do Prime Video. Em poucos dias, já era a produção mais vista da história da plataforma no Brasil, levando um aumento de 50%, olha aí, hein? Levando um aumento de mais de 50% na base de assinantes. Eu tenho certeza que esses números estão subindo a cada vez mais, não? Sucesso estrondoso e inegável. A trama, baseada no livro do jornalista Ulisses Campbell, nos leva para dentro da penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, conhecida aí como o Presídio dos Famosos. A série foca no dia a dia de alguns dos detentos mais notórios do país, explorando suas relações, conflitos e a dinâmica, digamos, peculiar de um presídio que abriga figuras que antes de serem presidiários foram protagonistas de um noticiário aí notório nacionalmente falando. E que figuras são essas, né? A série nos reapresenta os rostos conhecidos do imaginário popular brasileiro, como, por exemplo, Suzane von Richthofen, ela que foi condenada aí por planejar o assassinato dos pais, né, dos próprios pais, em 2002. Um caso que chocou o Brasil pela frieza e também pela classe social dos envolvidos. A gente está falando de pessoas aí de classe média alta. Tem também a Elise Matsunaga, que é interpretada pela atriz Carol Garcia. Em 2012, assassinou e esquartejou o marido, o Marcos Matsunaga, né? O então CEO da York. Tudo sozinho. Mas a promotoria não acredita nisso. Uma terceira pessoa teria participado do crime e ajudado Elise a cortar o corpo de Marco. Veja agora que durante a reconstituição, o delegado pergunta sobre o esquartejamento. Elise conversa com o advogado e pede para parar o interrogatório. E depois o que aconteceu? Caiu. Tem também o casal Nardoni, o Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. E eles foram condenados pela morte da pequena Isabela. Esse crime foi chocante, cara. Pra mim, assim, não sei. Dá até arrepio, assim, porque eu também sou pai. Tem também os irmãos Cravinhos, né? Que é o Daniel e o Christian Cravinhos, que foram aí
cúmplices da Suzane Richthofen na execução dos pais da Susana, né? Da Suzane, lá em 2002. Muito bem, agora vamos sair da ficção por um momento e olhar a nossa realidade. Olha só, os dados são absolutamente lamentáveis, né? Em 2023 foram 45.747 homicídios, uma taxa aí de 21,2 por 100 mil habitantes. No caso das mulheres, houve uma alta de 2,5 aí. A desigualdade social também, a gente vive num país absolutamente desigual, socialmente e racialmente falando também. Uma pessoa negra tem aí 2,7 vezes mais chances de ser assassinado do que uma pessoa branca, por exemplo. Esses números não são apenas estatísticas. Eles representam vidas perdidas, famílias destruídas, um trauma coletivo que se renova a cada dia, infelizmente. Se a violência real é tão presente e dolorosa, por que as pessoas buscam nela uma forma de, entre aspas, entretenimento? Será que as pessoas não estão aí cansadas de tanta violência? Não é contraditório que uma sociedade que clama por paz e segurança consuma com tanto fervor histórias sobre crimes brutais, aliás, os mais brutais da história recente? O sucesso de Tremembé não seria um sintoma de algo mais profundo sobre como nós, brasileiros, lidamos com nossos traumas e medos, enfim, mais ou menos assim? Não sei se vocês estão entendendo. Uma pergunta complexa que não tem uma resposta fácil, obviamente, mas a psicologia pode nos oferecer algumas pistas, de certa forma até fascinantes. E psicólogos de diversas áreas tentam explicar por que somos aí atraídos por essas narrativas. Uma das principais teorias é dos usos e gratificações. Ela diz que escolhemos o que consumir para satisfazer necessidades psicológicas. De forma paradoxal, aprender sobre crimes nos dá uma falsa sensação de controle. Ao entender como um criminoso agiu, por exemplo, o que a vítima fez, acreditamos que podemos aprender a nos proteger de alguma forma e evitar o mesmo destino. É uma forma, segundo a psicologia, de nos sentirmos mais preparados para o perigo. Tem também um fator emocional. Segundo a psicologia, o sofá da nossa casa é um ambiente seguro. Ali podemos sentir medo, raiva, indignação e até mesmo uma certa adrenalina de uma perseguição, sem correr aquele risco real que a gente corre nas ruas, por exemplo. É uma espécie de montanha-russa emocional, ali você preso no cinto de segurança. Outro ponto central é a chamada curiosidade mórbida. Um dos caras que estudam isso, o psicólogo e pesquisador Colton Scrivener, argumenta que temos um impulso de buscar informações sobre o perigoso e o ameaçador. Evolutivamente, nossos ancestrais que prestavam aí atenção aos perigos tinham mais chances de sobreviver. Essa curiosidade sobre o macabro seria um resquício, né, do instinto de sobrevivência que a gente tem em relação aos nossos antepassados. Cara, isso é muito complexo, mas eu espero que eu tenha explicado aí de alguma forma que seja inteligível. A psicologia analítica de Jung, por exemplo, por sua vez, apontaria para um confronto com o arquétipo da sombra, o nosso lado obscuro. Ao vermos um crime na tela, projetamos e elaboramos os aspectos mais sombrios da psique humana, segundo Jung. Já a neurociência diz que nossos neurotransmissores, espelho, nos fazem sentir empatia pela vítima, nos conectando emocionalmente à história. Ao mesmo tempo, a resolução do mistério, a captura do culpado, ativa os circuitos de recompensa do nosso cérebro, nos dando uma sensação de prazer e justiça feita.
A maioria, segundo pesquisas, do público que assiste esse tipo de série, True Crime, é feminino. Por quê? Porque as mulheres são, historicamente, as maiores vítimas de crimes violentos. Para muitos, assistir a essas séries funciona como um manual de sobrevivência. Elas aprendem a identificar sinais de perigo, padrões de comportamento de agressores e o que não fazer em situações de risco, por exemplo. Então, a gente agora pode voltar à pergunta inicial. O sucesso avassalador de Tremembé no Brasil não é apenas sobre o gosto pela violência, é sobre a necessidade de entendê-la. É um país onde a brutalidade é tão presente, talvez o True Crime funcione como uma espécie de terapia coletiva, um laboratório social onde podemos dissecar, entre aspas aí, o mal para que, quem sabe, aprender a se defender dele. Como eu disse no início, a intenção aqui nunca foi e nunca será romantizar a criminalidade ou justificar os crimes. As vítimas e suas famílias merecem respeito e memória. Valeu pela companhia, obrigado por assistir. Já se inscreve no meu canal, curta e compartilha esse e outros conteúdos que eu, Luco Moreira, vou publicar aí nos próximos dias, meses, enfim. Fique ligado e mantenha sua mente sã. É isso. Até mais.